Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Experimenta. O Experimenta é uma maratona tecnológica que acontece desde o início de 2017 e que acontece todos os anos aqui na nossa cidade de Guarulhos. O evento conta com duas modalidades, sendo uma delas o concurso de startup Pitch for Gru e a outra modalidade, o Hackathon, que dura aí, então 24 horas, uma maratona tecnológica bacana. E o objetivo é encontrar então uma solução que possa ajudar a prefeitura a resolver os desafios da cidade. Eu sou Thales Guarani, muito prazer, e do outro lado da mesa aqui tenho dividindo comigo essa missão o nosso coordenador do Experimenta, Christopher Montenegro. É isso, meu amigo Thales Guarani, galera de casa que nos acompanha nesse nosso terceiro episódio do podcast do Experimenta, dessa maratona tecnológica, que nós vamos conversar hoje com mais um convidado que também já conhece bastante o evento, já fez parte dessa história, desde os primeiros, e eu vou pedir para ele se apresentar aqui para vocês. No primeiro episódio a gente falou com o Daniel Takaki, que é facilitador do Experimenta ali desde o começo, no segundo com a Samantha Lopes, e nós temos a honra de receber hoje ele aqui, o Renato de Brito Sanches. Renato, primeiramente, obrigado por ter topado aqui o convite. Quero que você se apresente, pode dizer quem é você, o que você faz aqui para o pessoal e conte também sobre a sua relação com esse evento, com o Experimenta. Valeu. Perfeito, obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Thales, Cris. Bom, eu sou suspeito para falar porque eu estou aqui desde o primeiro, Então, de alguma forma, eu estou aqui perturbando vocês. Brincadeiras à parte. Eu sou Renato, engenheiro por formação, também professor e pesquisador aqui na cidade. Sou empresário, aqui eu faço parte também do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação como um dos conselheiros e também como conselheiro da SEAG, que é a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos aqui de Guarulhos. E estou sempre envolvido com esses eventos de inovação, Sou um entusiasta, levanto essa bandeira porque são eventos que eles acabam tirando a gente da zona do conforto, e fazem com que a gente pense ali com criatividade e inovação. Então, é sempre uma satisfação poder estar aqui e participar desse evento. Legal. Renato, você participou, como a gente falou no primeiro episódio, e no segundo a gente teve os facilitadores aqui, o Daniel e a Samantha, que tem essa missão de fazer essa interação entre os mentores, os participantes, também a organização. E os mentores, como eles colocaram nos episódios anteriores, eles têm um papel fundamental, E você, dessa vez, participou de forma plena, Participou sendo jurado no Pitch for Gru, no nosso concurso de startups, na sexta-feira, que foi a abertura do evento, mas participou também depois como mentor do Hackathon, e isso você já participou em algumas oportunidades, com esse papel de mentor. Conta um pouco para a gente de como é essa experiência, de ser mentor num evento como o Experimenta. Perfeito. A mentoria, ela é uma situação interessante, Porque a gente pensa assim, eu vou lá justamente para mostrar o meu conhecimento, Para trazer ali aquilo que eu sei, do que eu aprendi, seja na faculdade ou no dia a dia. Na verdade, a mentoria é um caminho um pouquinho além disso, E a mentoria, ela traz para nós justamente o princípio da inovação. Porque ser mentor, ainda mais num evento como esse, não é você simplesmente passar aquele conteúdo teórico, passar aquele conteúdo prático. Então nós temos ali várias cabeças pensantes de diversos, vamos dizer assim, grupos de faixas etárias. Então a gente tem diversas formas de pensar, de criar e de agir. Quando a gente atua como mentor nesses eventos, o que nós fazemos é apenas identificar, vamos dizer assim, aqueles diamantes que precisam ser lapidados e ir conduzindo para uma solução inovadora. O processo de mentoria não é aquela relação professor-aluno da sala de aula convencional. Pelo contrário, é agir como um guia em cima daquele enorme brainstorm, daquela tempestade de ideias que é criado. E esse é um evento onde não existe o certo ou errado. Diversas soluções vão surgir. Tanto é verdade que nós temos um tema central e desse tema central várias soluções estão em prol do mesmo objetivo. Então, várias formas de pensar. E o mentor está ali para justamente ir balizando e alinhando e fazendo com que essas soluções satisfaçam esse objeto central. É sempre uma relação, a Samantha, que foi uma das nossas entrevistadas, ela fala assim, amor e ódio ao mentor. Exato. No final da história é isso que acontece, os participantes do Hackathon têm aquela ideia brilhante no primeiro momento e o mentor está ali para lapidar esse diamante, então te leva por caminhos que vão
mostrar para você que você não está no caminho certo, que você está no caminho completamente equivocado, vai fazer você pensar em desistir e tal, exato. enfim. Essa relação com os mentorados, né? Aquelas pessoas que às vezes nunca tiveram contato com o hackathon. Assusta um pouco essa mentoria? Você chegar como mentor, eles te olham com um olhar meio desconfiado? Assusta. Num primeiro momento é bem interessante, né? Porque sempre que você cria uma ideia, você tem aquilo como seu bebezinho, né? A coisa mais linda do mundo, vai solucionar as dores do universo e você vai ser ali o chefe da Liga da Justiça, né? Excelente, lindo e maravilhoso. Mas nem sempre ela está 100% alinhada com o que está sendo proposto. E quando você chega como mentor, até que você crie uma certa relação, e aqui não é uma relação mais afetiva, mais próxima ou mais parcial, não, ela continua sendo imparcial. Você está como uma figura diante o que esse cara vai falar para mim, né? Então, o mentorado, ele te olha com aquela situação, quem é você? Né? O que você sabe? Né? Por que você está discutindo a ideia comigo? Eu trabalho com programação há X anos, né? Eu já fiz tal coisa, né? Eu atuo há tanto tempo no mercado, por exemplo. A gente tem essas disparidades. Ou quando a gente pega os mais jovens, né? Que a juventude sempre se sente o ápice ali da solução. Todos nós já passamos por isso. Mas é uma relação interessante, porque nesse primeiro momento, o mentor, ele não, tanto que nós não fazemos uma etapa inicial de questionar ou de começar aquele processo de lapidação. É mais uma quebra de gelo do, olha, eu sou o Renato, eu sou um ser humano como você. A diferença, talvez, é que eu tive uma vivência em tal ponto que você vai precisar aqui. Sim. E por isso que a pluralidade dos tipos, né, de mentores é importante. Porque a gente vai quebrando esse paradigma e entra numa condição onde o mentorado percebe que aquilo ali não é uma rocha intangível, mas que ele pode ser aquele amigo imparcial que vai conseguir te dar aqueles toques, aqueles insights em momentos oportunos. Perfeito. É bem interessante, mas no começo... E tem uma coisa que você falou, Renato, que eu quero ressaltar, que são, acho que, pontos chaves, né? Primeiro, esse destaque inicial que você fez de que não é uma relação como a de professor, exato, né? E essa questão da imparcialidade. Por quê? Como a gente está criando uma cultura aqui de inovação tecnológica, de empreendedorismo tecnológico na cidade, e a gente até comentou isso no outro podcast. Sim. A ideia de fazer hackathon é justamente porque não tinha hackathon na cidade, sim, né? Ainda mais hackathon público, aberto para todo mundo, com premiação, enfim. E quando nós vamos, né, eu e o Thales vamos muito nas salas de aula das universidades públicas e privadas, escolas técnicas, para divulgar, para que as pessoas saibam que tem essa oportunidade de participar. E a gente explica o funcionamento, né, para que as pessoas possam se inscrever, mas ainda assim explicando é uma coisa que, se a pessoa não vier participar, talvez seja um pouco difícil de entender, sim, porque você vai falar da figura de mentor, talvez vá levar para um lado de preconceito até do que a gente vê muito hoje, que é coach, né, que é youtuber. Exatamente. Não é isso. Não é isso. Também não é professor que está ali para te ensinar, né? Exatamente. E é alguém que, assim, vai te guiar, que você, às vezes, até a gente vê muitos participantes saindo com um carinho, exato, relacionado ao mentor, mesmo ele tendo sido, sim, imparcial, porque ele trabalhou com todos os grupos, né? O mentor, sim, ele passa em todos os grupos. E tem uma questão que você falou que a gente pode até transformar em frustração, porque eles estão há horas pensando numa solução, e às vezes, depois de horas, vocês vão ter que mostrar para eles que aquele não é um caminho que eles estão seguindo, que de fato vai ser legal e que de fato vai ter coerência com a solução que eles pretendem implementar. Como é para o mentor trabalhar essa questão da frustração dos participantes? Perfeito. Até para fazer um resgate contextualizado aqui, é uma situação bem interessante, porque ao mesmo tempo que você se sensibiliza pelaquela situação, você precisa ser imparcial e trazer uma equidade para todos os grupos. Sim, exato. Né? É um desafio, né? É um desafio, não é fácil, né? Mas é uma situação interessante porque talvez o maior paradigma para que você consiga, né, romper essa barreira está lá atrás, naquilo que você mesmo resgatou agora, né, com a sua fala. Por quê? Quando você fala desse tipo de evento, que figura que vem na nossa mente? A do professor Carrasco? Sim.
A do professor que fala, não vai tirar 10 na minha prova porque ninguém tira 10 na prova. Cara, não existe isso, o mundo de trabalho é completamente diferente. Ou quando você, por exemplo, a gente vive hoje, né, no Brasil ainda uma quebra de paradigma muito grande, porque o Brasil nunca foi um país de inovação. Ele surgiu da industrialização, né? Sempre foi um país operário. É de algumas décadas para cá que nós estamos vivendo todo esse movimento. Por isso que o Hackathon, ele também é novo para grande parte dos mentores. A gente não tem mentores ali e eventos, né? Vamos dizer assim, difundido num país como o nosso, que é um país de grandes proporções. Então, quando você traz essa cultura e você põe isso na mesa, você precisa primeiro quebrar esse paradigma com o mentorado, para que depois você possa mostrar para ele que, cara, eu tô aqui te mostrando que a sua solução não tá dando certo, mas não é que eu não te dei atenção ou que eu estou mudando agora. Porque a primeira coisa que vem é aquele sentimento de negação, né? Pô, por que você não falou isso antes? Antes funcionava, agora não funciona? Não, na verdade, numa virada de chave, ele pode ter tomado um caminho que em 1 ou 2 horas... né? Ele concluiu ali uma etapa que não estava fazendo sentido e você precisa mostrar para ele como voltar na rota. Então o mentor, ele tem que ser aquele cara que ele é o amigo, ele é o carrasco, ele é o pai, ele é a mãe, ele é o irmão, né? Ele é aquela representação acolhedora. Talvez tudo isso sintetizado nessa palavra que se chama acolher, né? O acolhimento. Porque quando você acolhe, putz, tomei o caminho errado, mas espera aí, eu sei que eu posso contar contigo. Se eu puder dar só um exemplo, um dos grupos desse último hackathon foi até interessante, né? Porque ao mesmo tempo que a gente faz o processo de acolhimento, trabalha com eles, a gente vai dar a nossa experiência, a nossa vivência e depois tem ali o pré-pitch, que é justamente para balizar os grupos. Geralmente no pré-pitch a gente pega um pouco mais pesado, não sendo carrasco, mas a gente mostra, cara, olha, aquilo que eu estava falando não está fazendo sentido. Isso aqui está errado, isso aqui está certo. Vai por esse caminho. O que você acha de tentar de tal forma? Eu lembro que um dos grupos, eu peguei e falei isso. E aí os caras ficaram me olhando, pô, você acabou de falar comigo que o negócio estava certo, agora você está falando que está errado. Eu percebi que gerou aquela trinca, né, na relação. Sim. Batata, foi um dos grupos que no final do evento veio falar assim, cara, se você não tivesse falado com a gente, talvez a gente não teria chegado onde chegou. Foi justamente um dos grupos que estavam no pódio, né? Então é legal essa interação porque a gente mostra todos os lados. E essa vivência é só sentindo ali na pele, não dá para materializar aquilo ali. E só pontuando aqui para não me delongar muito, existem muitos hackathons que acontecem de forma virtual. Virtual é bacana, mas eu posso fechar minha câmera, sair para tomar um café, tomar uma água, respirar fundo 3 vezes. Quando você está no pessoal, você não disfarça as emoções, né? Então, ali no presencial, só quem está ali sabe o que está acontecendo. E são 24 horas, né? Então, é uma das coisas que quando nós vamos divulgar, então a gente fala sobre isso, né? Quando você fala assim, são 24 horas, nossa, 24 horas, você fala, passa rápido. E realmente passa muito rápido, né? Passa muito rápido. E essa experiência, ela dá um know-how, digamos assim, meio que breve, mas para que esses participantes, né, até profissionalmente cresçam. Porque para as empresas, e aí vamos falar um pouquinho mais sobre startups e tudo mais, para as empresas é importante que você seja uma pessoa que tenha resiliência e tomada de decisão, enfim, né, mudar essa rota, pivotar e achar o caminho certo, né? Então, essa participação também é importante no caminho profissional. Com certeza, porque pensa assim, né? Se você está entre família, entre amigos, ou aqui no hackathon, ou numa sala de aula, relação professor-aluno, tudo pode acontecer ali, sempre vai ter o acolhimento. No mundo profissional não é assim, né? O seu cliente não necessariamente ele te conhece ou ele está contigo, e ele precisa resolver uma solução dele, né? Ele precisa resolver um problema. Então a sua solução ela pode ser linda e maravilhosa e resolver o problema que você tem pontual de um cliente e não necessariamente do outro. E você vai ter essas desilusões. São desilusões, porque às vezes o seu melhor produto não é o melhor para o mercado ou para um determinado nicho, né? Essas desilusões, elas fazem parte de um processo de amadurecimento, faz parte do nosso processo de crescimento pessoal, né? Trabalhar hoje, quando a gente fala do ambiente profissional, não é só trabalhar com máquinas, trabalhar com equipamentos ou trabalhar com soluções em que você não tenha interação pessoal.
Por quê? Seja de um pré-venda, de um pós-venda ou até mesmo na construção da solução, você está trabalhando com seres humanos que estão inseridos ali. Eu sigo muito algumas pessoas, por exemplo, o Cortella ou o Marcos Lemones, e é interessante porque ele fala muito, e a gente vai lembrar de uma frase inclusive da Samantha, né? Porque o Marcos Lemones, ele fala muito isso, ele fala que todos os fundamentos de uma empresa, né, ou de uma empresa, os principais fundamentos dela são pessoas, processos e produto. O Hackathon mostra isso para nós em 24 horas. E a Samantha fala muito isso, né? Confie no processo. Cara, se qualquer um desses pilares estiverem fracos, você acaba não sendo um profissional tão efetivo no mercado de trabalho. E o Hackathon nos mostra como moldar isso. Porque a sala de aula não, né? Falando como professor, a sala de aula não. Eu não consigo mostrar isso para o meu aluno. Talvez eu consiga ter uma prévia disso no que a gente hoje em dia tem de projeto integrador ou de trabalho de conclusão de curso, mas ainda assim está muito alinhado ao acolhimento acadêmico. O Hackathon, ele trabalha uma solução profissional. É uma dor real de pessoas reais que estão consumindo aquela solução e que estão sendo executadas por profissionais que muitas das vezes nem se conhecem. Então você precisa trabalhar desde o conceito de liderança até o conceito de resiliência, até o conceito de trabalho em equipe, a você entender o coleguinha, né, a coleguinha, para você não ter nenhum atrito, nenhum problema. Então o Hackathon, ele traz isso. É uma pré-vivência do que a gente encontra hoje no meio profissional. Perfeito. E acho que essa percepção, né, de como o Hackathon ele pode ser importante no ambiente profissional, que você colocou muito bem aqui, ela reflete no fato de que muitas empresas, muitas organizações, eu acho que especialmente empresas de tecnologia, empresas que estão com cargos disponíveis de analista, desenvolvedor, designer, muitas empresas, quando você está no processo seletivo e fala que participou de um hackathon, isso conta ponto. Né? Tem empresa, inclusive, que eu já vi que fez hackathon, inclusive para selecionar, né, pessoas. Então, isso é importante, uma coisa que a gente sempre fala também nas visitas, né? É uma oportunidade profissional, é uma oportunidade profissional também muito por isso, e até por isso a gente também do outro lado, criando a cultura aqui, a gente não cria cultura só dos participantes, né? Que são geralmente alunos que estão ali fazendo desenvolvimento, designer, na área de tecnologia, enfim, mas a gente tenta criar também com as empresas. Sim. E revelando, digamos assim, mentores também. Então a gente tem profissionais e empresários da cidade, como o Renato, que podem ter a oportunidade de repente ainda não participar de hackathon, a gente chama para fazer parte desse processo de mentoria, obviamente, especialmente com a Samantha e o Takaki ali, explica muito bem antes para que eles entendam esse processo, né? Porque sempre é um choque, né? Eles acham que vão apadrinhar algum grupo, né? Ou que vão dar uma atenção especial, ficar alocados em algum lugar, e a gente mostra que não é isso. E as empresas, a gente também, Renato, sempre fala aqui, eu não sei se você concorda com essa visão. Eu falo para o pessoal aqui que às vezes fala, poxa, estou sem mão de obra qualificada, eu preciso de um estagiário na área de tecnologia, não acho e tal. Olha, a gente tem bastante gente aqui que é qualificada e não tem melhor maneira de você, de fato, entrevistar alguém ou ver a qualificação de alguém do que vê-la fazendo algo com a mão na massa. Exatamente. Vamos pensar assim, né? Para o mentor, é um processo bem interessante. Então, os empresários ou quem puder participar, que a gente consiga convidar, estar junto ali, né, dos facilitadores para ingressar nessa área, nessa posição, é bem interessante porque você treina o seu conceito de liderança. Cara, a coisa mais difícil hoje para um líder, para um gestor, é descentralizar e confiar no trabalho do próximo. Se eu sou um mentor e preciso ser imparcial, eu estou confiando 100% que as equipes vão me entregar alguma coisa. Sim. Certo? Exatamente. Então já é um processo que nasce ali. E quando a gente fala de trazer, né, vamos dizer assim, um profissional que tenha um nível de experiência, até mesmo para um estágio, eu preciso que, por exemplo, o meu candidato tenha experiência. Ele nunca trabalhou no mercado, participou de hackathons. O que ele mais fez ali, vamos dizer assim, né, dentro de um freelancer, foi desenvolver soluções. Pegando o eixo central que nós temos do Experimenta Meio Ambiente, nós falamos de um problema que estava associado ao zoológico, associado à digitalização de documentação e recuperação de dados, para que a gente pudesse fazer análise de dados baseada num período que começou lá em 1987. Sim.
Pô, nós tivemos 24 horas onde as equipes construíram soluções pensando com as melhores soluções que nós temos hoje no mercado e lembrando que não são soluções que têm ali um valor astronômico intangível, soluções reais e factíveis. Sim. O que é melhor experiência do que essa para a empresa? Se eu resolvo um problema como esse, o que dirá quando eu tenho soluções e ferramentas à sua disposição e te deixo mais livre para pensar? É mais efetivo isso do que perguntar para o candidato que animal que ele seria, com certeza. Exatamente, né? Vamos colocar assim. Tem RH, não sei se tem RH que ainda pergunta. Se você for de RH e ainda fizer essa pergunta, coloca nos comentários, mas é mais efetivo, mas, Cris, né? Você colocou de uma forma que é sensacional, porque pensa, você chama o cara para fazer uma dinâmica. Isso. Ele vai estar vivendo, que seja lá a dinâmica que for que ele vai ter. É uma dinâmica que provavelmente ele já passou com algum coaching, com alguma pessoa que falou como ele tem que se comportar. Ele não vai estar no estado natural dele, emocionalmente. A gente pode falar dos fatores humanos, né? Ele não está emocionalmente na melhor condição dele, porque ele vai estar com viés, ele vai estar enviesado ali, ele vai ter ali uma tendência. Quando você traz no hackathon, você está analisando ele como pessoa, como ele é no dia a dia, como é a capacidade de criar soluções. E é interessante porque eu não preciso ter jovens Einstein ou jovens Isaac Newtons, né, ali desenvolvendo soluções. Pelo contrário, você vê como que o time como um todo consegue integrar e resolver soluções. Às vezes, o melhor aluno da turma não é a solução ideal para o seu negócio. Às vezes é aquele cara que consegue montar o quebra-cabeça e fazer com que a solução seja viável. Exato. Né? E o Hackathon traz essa vivência. Então, pensando, né, no pessoal de RH, pensando nos empresários, a gente pode dizer que ali é um ponto, vamos dizer assim, crucial para você identificar potenciais colaboradores que estão alinhados com a sua missão, visão e valores e que vão contribuir de forma efetiva com a sua empresa, com o seu negócio. Perfeito, perfeito. Falando em colaboração, é importante a gente pensar, e vou sair um pouco da esfera do hackathon, tá, Cris? Me permite, né? Então, falando nessa questão de colaboração, nós temos então uma hélice chamada de quádrupla hélice, então que junta alguns atores sociais. Nós temos o governo, nós temos a universidade, o terceiro setor, nós temos o mercado, enfim, né, a iniciativa privada. Pensando no Experimenta, que junta então tanto essa questão dos estudantes que vêm aqui, participantes do Hackathon, as empresas, né, que participam tanto na mentoria, como nós falamos agora, nós temos a possibilidade de participar na mentoria, e nós temos também a questão do Pitch for Grow. Essa relação, né, ela fortalece então esse ambiente de inovação aberta e essa relação empresas, prefeitura, universidade, enfim, ajuda essa hélice a rodar? Com certeza. Por muito tempo nós vivemos uma distinção indevida, né? Equivocada, vamos dizer assim. Que academia era academia, poder público era poder público, iniciativa privada era iniciativa privada e a sociedade civil, o terceiro setor, sabe-se lá o que era, ninguém conseguia contextualizar isso, né? Então a gente viveu ali uma quebra muito grande. Quando na realidade isso não deveria existir. Né? Essas esferas deveriam convergir para o que nós temos hoje, que é um modelo factível, diversos países trabalham dessa forma. Né? E quando a gente pensa hoje no Pitch for Grow, a gente pensa num evento, né, no Experimenta, com o Pitch for Grow e com o Hackathon, a gente cria um ambiente de inovação. O ambiente de inovação ele só é válido e factível se essa quádrupla hélice fizer sentido. Se nós tivermos esse apoio colaborativo. Porque, afinal de contas, se eu sou da iniciativa privada, eu estou pagando imposto, eu estou vendendo, eu estou girando economia. O setor público também está fazendo da mesma forma, girando a economia. Ele está consumindo imposto, ele está materializando, ele está transferindo, ele está criando políticas públicas. E quem está consumindo isso? Sociedade civil, terceiro setor. Porém, a gente não pode deixar de lado a academia.
que faz ali, né, fecha a quádrupla hélice com maestria. Por quê? Porque são formadores de profissionais, são formadores de capital humano. Então, quando a gente traz esse tipo de evento, a gente consegue ver que se cria um ambiente de inovação porque você trabalha esses 4 eixos, né? Essas 4 pontos ali que nós temos e faz com que toda essa esfera, né, se integre e gire ali de uma forma efetiva. Quando você falta e você fala assim, putz, não quero saber do setor público, eu não quero saber da iniciativa privada, não, vou fechar os olhos para o terceiro setor. Você, na verdade, está sendo deficitário. Né, na sua escolha, na sua opção. Seu produto, seu serviço, seu negócio, o seu modo de viver não faz sentido. É natural, e aí, né, não nos cabe nós falarmos ali de antropologia, de outras, né, vertentes, mas historicamente, quando isso não funciona, nós temos a decadência da sociedade. A sociedade se quebra. Né? Talvez mais fatídico que isso, a gente tenha, por exemplo, o Império Romano, que aconteceu isso num determinado momento. Então, hoje isso é muito latente, né? Nós desenvolvemos muito isso. E quando a gente fala de Guarulhos, vou defender Guarulhos, vocês sabem que eu sou um amante de Guarulhos, como guarulhense. Somos, todos nós somos. Defensor de Guarulhos. Guarulhos implementou isso, e aí nós estamos vivendo hoje, né, com o Experimenta, né, praticamente ali a sua 8ª edição, sim. Mas há 8 anos atrás, quando se criou isso, eu lembro muito, foi difícil a gente conseguir parceiros para o primeiro evento. Porque ninguém acreditava. Pô, como que eu vou colocar a empresa, vou colocar a prefeitura para orquestrar tudo isso, vou trazer a academia, peraí, alguma coisa tá estranha. Sim. A gente escutava muito isso. Né? E hoje, na 8ª edição, pô, nós estamos batendo recorde, se a gente for parar para pensar em inscrição de projetos. Né? Hoje nós estamos tendo soluções que não são só de Guarulhos. Né? Startups estão vindo de fora de Guarulhos para querer investir em Guarulhos. Né? Mas por quê? Porque funcionou com esses 4 eixos, com essa quádrupla hélice aí redondinha. Perfeito. I love Guarulhos. Ó. I love Guarulhos. I love Guarulhos. Inclusive, há rumores de que quando envolve tecnologia e Guarulhos, o Renato abre mão de muita coisa. Eu ouvi dizer que ele não foi até para a praia no final de semana que teve o Experimenta para poder... Guarulhos é Guarulhos, cara. Guarulhos só não tatua Guarulhos porque senão... Deixa isso pro... Quem é o menino lá que tatuou? O do Maroon 5, né? Que tatuou a Califórnia, né? Califórnia. Mas Guarulhos, mas é verdade. Pensa nisso. A esposa e filha foram pra praia junto com a sogra e o sogro e eu fiquei aqui no Experimenta 24 horas. Isso é amor e dedicação pelo Experimenta, hein, rapaz? Vem você também que você vai ver que vai ficar do mesmo jeito. Tá vendo? Se você tá na dúvida ainda, mas será que eu vou participar? Olha, deixa eu participe. A próxima edição, ano que vem, queremos você aqui. E isso sobre porque como a gente está comentando aqui e ressaltando, e a gente fala isso nos outros episódios, é um programa... Hoje, talvez o principal programa de inovação aberta, né? Exatamente. Você traz essas soluções, a gente dá 2 possibilidades ainda para a municipalidade resolver, encontrar soluções, né? Então, o concurso de startups já consolidadas e o hackathon. E isso da participação que você comentou de fora é muito legal, porque, obviamente, a gente teve mais pessoas de Guarulhos, inclusive do hackathon, nós tivemos de 48 participantes, 28 participantes de Guarulhos, né? De 48 que ficaram ali até o final, porque tem gente que desiste no meio do processo, que é normal. Mas a gente teve participantes do litoral, né? Teve gente de São Paulo, da capital. Na parte de concurso de startups, a gente teve, inclusive, uma das empresas ganhadoras foi do Rio Grande do Sul, né? Verdade. A gente teve do Rio de Janeiro. A gente já teve, lembro que no primeiro teve até de Fortaleza, que se não me engano participou e acho que foi até ganhadora. Então, de fato, a gente abre a possibilidade, né? Porque, por exemplo, no concurso de startups, se eu não me engano, não tinha nenhuma startup de Guarulhos. Por quê? Porque o nosso concurso de startups, ao contrário do hackathon, que tem um tema, mas aí qualquer um pode vir para propor a ideia para aquele tema, no concurso startup precisa já ter uma startup que esteja alinhada ao tema. E acho que nós não encontramos aqui em Guarulhos uma startup que tivesse a ligação que a gente precisava ali por força de regulamento com o meio ambiente. Nenhuma, pelo menos, se inscreveu. O que não é um demérito, né? Porque, na verdade, mostra que a gente acaba tendo uma fragilidade, talvez, em termos de investimento, né? Pensando em inovação aberta no município,
mas que também mostra o potencial, né? Então fica um convite aí para você, guarulhense, que tem interesse ou que atua nessa área, pensar em soluções, né, voltadas ao meio ambiente. E o fato da gente trazer de fora significa também o seguinte, não é porque nós não encontramos startups aqui, né, na cidade, que a gente vai deixar de pensar em soluções para o problema. Até porque hoje é comum que as startups, né, de vários lugares estejam solucionando, tem startup de Guarulhos solucionando problema em outros lugares. Né? Então, porque a gente também não pode abrir, né, se abrir enquanto municipalidade para o mercado para entender que tipo de solução que a gente pode ter nos problemas. E aí, a gente já falou bastante do Hackathon, mas como é que foi a tua experiência nesse ano da banca, né? Da banca ali de jurados? A gente teve 8 startups que se apresentaram, no final das contas, né? Startups de muito boa qualidade, né? Muito qualificadas, muito preparadas para o pitch, né? Como foi essa experiência especificamente da abertura do Pitch for Good? Você que veio como jurado representando, inclusive, as empresas de base tecnológica do município pelo Conselho Municipal, né? Perfeito. É uma situação bem interessante, né? Como eu falei, sou suspeito para falar, que eu tô aqui desde o primeiro, mas a gente acaba vendo uma evolução, né, das startups, dessas ideias que estão surgindo e que estão vindo para Guarulhos. E o que a gente nota é que, assim, em edições anteriores, a gente tinha muita solução e nós tínhamos um mercado a ser explorado. Mas não existia, como aconteceu nessa, né, pelo menos na minha percepção, uma pesquisa tão grande pelo mercado Guarulhos e o que Guarulhos representa para esse mercado. A maior parte das startups, além de apresentar o seu plano de negócios, também moldaram a sua solução pensando em explorar o mercado que Guarulhos tem. Não só com o poder público, mas com as empresas que nós temos aqui e também com a sociedade civil, baseado no que nós temos hoje de demanda da população. Então é interessante porque na hora que você está vendo essas soluções como jurada, você começa a ver que eles estão pensando também naquela questão da quádrupla hélice, de você falar assim, poxa, eu tenho um mercado, eu tenho uma solução. A startup não é só única, exclusivamente um produto que foi criado, que vai ser vendido, ou que eu vou escalar e que vai ser consumido por outras empresas, ou que eu tenho um mercado e um nicho específico. Não, pelo contrário. Eles se moldaram, se especificaram a um nicho como Guarulhos e trouxeram soluções à nossa realidade tangível. Então, participando da banca, eu fico feliz, né, por um lado, até como empresário em Guarulhos, porque eu não encaro isso como concorrentes, pelo contrário, eu encaro como soluções. Né? Como empresário atuante em Guarulhos, eu tenho muitos clientes, eu tenho muitos produtos e serviços que são trabalhados aqui no município e do município para outras localidades. Né? E vendo essa possibilidade vamos dizer assim, de possíveis investidores de soluções no município, startups interessadas, a gente também vislumbra possíveis parcerias. Parcerias para que nós possamos desenvolver soluções, como o Cris colocou, que hoje talvez esteja deficitário em Guarulhos. Né? Vamos pensar que Guarulhos tem uma extensão territorial grande, né? Vamos dizer assim. E nós temos desde uma área urbana, uma área grande com vegetação e que envolve impactos ambientais, e muitas das vezes nós não temos soluções. Né? Eu trabalho, por exemplo, dentro do município de Guarulhos, uma das empresas trabalha com soluções voltadas à parte ambiental, que trabalha com a questão de tratamento de águas efluentes, e a gente hoje dificilmente tem soluções no Brasil. Não vou nem falar de Guarulhos, vou estender um pouquinho para o Brasil para vocês entenderem, porque de uns 5 anos atrás para cá, principalmente na época da pandemia, muitas empresas que forneciam soluções no Brasil saíram. Então, muitas multinacionais que vendiam aqui saíram, retornaram para os seus países e largaram o mercado nacional. Isso abriu, né, ficou um vale muito grande de soluções. E essas startups mostram que nós temos como procurar, né, soluções brasileiras, criadas no Brasil, que fazem sentido e que podem, junto da iniciativa privada e do setor público, trabalhar ali a questão de, vamos dizer assim, uma solução melhor para a sociedade, uma solução melhor para resolver os problemas de impactos ambientais que nós temos hoje em dia. Perfeito, perfeito. Renatão, nosso tempo está se acabando, mas nós temos aqui um bloco que nós chamamos de jogo rápido. Nós pedimos para você aí, que está nos acompanhando, dar um nome para esse nosso bloco aqui, para essa nossa etapa do programa, que é um bate-bola. Um bate-bola aí bem rápido sobre, enfim, né? Se você pode nos falar, então,
O pior erro... Vamos lá, hein? Só vou dar um contexto antes. Pois não. Por que a gente vai fazer esse bate-bola hoje? Porque o Renato participou na banca do pitch, do concurso de startups, e o Hackathon também, né? O Pitch for Grow, nosso concurso de startups, ele começa ali com o pitch, né? O produto é o pitch já direto, e o Hackathon também. O pessoal desenvolve por 24 horas, mas também tem que apresentar o pitch. Então dá para dizer que no Experimenta tudo começa e termina em pitch, né? Em pitch, exatamente. Boa. Então, pensando nisso, a gente vai te perguntar sobre coisas relacionadas ao pitch nesse bate-bola, né? Perfeito. Tá, perfeito. Muito bom esse contexto, hein, Cris? Está ficando bom esse negócio de podcast aqui, hein? Vamos lá. O pior erro que pode ser cometido em um pitch. Não se ligar ao tempo. Tá, perfeito. Isso é importante, porque você tem um tempo estabelecido. Se você não gere o seu tempo, você não consegue expor todo o seu potencial, toda a sua solução. Boa. E o melhor acerto ou bola dentro ali que você acha que a pessoa pode, além do tempo, né? Como já citou o tempo como pior erro, então além de fazer o básico ali que é o tempo, qual que é o melhor acerto que a pessoa pode ter também num pitch? Ser objetivo e claro na sua solução e como ela impacta o seu cliente. Legal. Tá. A pergunta mais complicada de responder no pitch. A pergunta mais complicada... De responder no pitch. Como o seu negócio se sustenta. Ai! Por quê? Essa é sensacional, né? Porque como o seu negócio se sustenta? Quando você pergunta isso, lembra quando a gente falou um pouquinho mais cedo sobre o meu bebezinho é lindo e maravilhoso? Sim. Ou seja, todos os meus recursos vão para ele. Só que ele precisa fazer sentido. Ele precisa andar com as próprias pernas. Então, o negócio de uma startup, para ele ser escalável, eu preciso ter uma entrada de receita e preciso fazer com que ela gere para mim um lucro para que eu possa trabalhar esse reinvestimento e essa escalabilidade. Então, se eu não sei qual é o meu fluxo, eu não tenho muito bem definido de onde vem essa minha fonte de receita, meu negócio não vai se sustentar. Então, para ele se sustentar, eu preciso ter muito bem alinhado as minhas entradas e a minha entrega. Tá. E aí é nessa hora que, se você não sabe responder, é o piripaque do Chaves, porque fica complicado. E, Renatão, bom, para a gente fechar esse bate-bola, fala de um momento, aí vai ter que puxar na memória aí, um momento, tanto pode ser nesse último hackathon, que você participou nas bancas ou em outro, que te marca assim, de algum pitch, assim, pode ser uma estratégia que usaram, alguma fala, algo que você... Fala, puxa, isso aqui foi inusitado ou foi uma estratégia, uma tática diferente que eu vi em pitches aqui? Perfeito. Não necessariamente desse, deixa eu pensar aqui, tem tantas opções. Aqui o convidado numa fogueira, ele não sabia que nós faríamos essas perguntas. Essa é uma pergunta bem capciosa, né? E eu acredito, né, que quando a gente pensa assim, um momento que me marcou muito, na verdade, não foi nem nesse, foi num do ano passado, tá? Esse aqui as coisas encaixaram muito mais redondinho, né? Vamos pensar assim, mas foi um do ano passado, né? Que inclusive a gente falou justamente sobre habitação. Sim. Né? E foi interessante porque um dos participantes que estavam apresentando o pitch, né? Ele disse justamente que ele tinha aquela experiência de vivência porque ele veio de uma necessidade daquela. Sim. Então, se ele tivesse tido o que estava sendo discutido no hackathon naquele momento, isso passando já na parte de perguntas e respostas, né, não necessariamente durante o pitch, mas ele falou que talvez a realidade dele tivesse sido diferente. Porque os pais dele fizeram o que poderiam. Sim. Mas não foi o suficiente porque ele não tinha soluções ou não tinha uma política voltada para isso naquela época que ele era criança lá. Então, eu acho que esses resgates são importantes e a gente vivencia muito isso dentro dos PITs. É fácil arrumar uma solução quando eu não vivenciei a situação. Então, só para pegar o caso, às vezes a gente fala de digitalização de documentação. Muitas das vezes a gente está caminhando pelo zoológico e tem áreas que não pega nem sinal. Sim. Para mim, isso não faz diferença. Mas imagina para o operador que está lá e que precisa daquilo. No dia a dia, né? Mas não é também uma culpa de infraestrutura do zoológico.
A gente está numa região de preservação. Então, não necessariamente eu tenho que ter aquele acesso. Então, só quem vivencia sabe disso. Isso me marca muito. Sempre que eu participo de um hackathon, sempre que eu participo, né, de uma banca de pitch, e o participante ele traz esse resgate em algum momento, a gente tem certeza que ali ele fez a lição de casa. Porque veio da essência dele, ele conseguiu materializar uma necessidade, ele identificou o problema e, de fato, ele está corrigindo e encontrando uma solução efetiva. Sensacional. Acho que não poderia terminar de melhor forma, Renatão. Que honra te receber aqui no nosso podcast, né? Acho que uma honra para mim e para todos nós que trabalhamos no Experimenta e acompanhamos essa história de perto, né? Não posso esquecer, lógico, de falar sobre nossas redes sociais. Cris, por favor, Experimenta _ Gru, nos siga no Instagram, nosso canal no YouTube aqui, o Experimenta Guarulhos. Divulga esse podcast, né? O Instagram também para que mais pessoas possam conhecer. E na próxima edição fica o convite para que você possa participar. Com certeza, vem com a gente para o Experimenta. E obrigado mais uma vez, Renatão, pela participação. Perfeito, gente. Muito obrigado pela participação de vocês, por nos ouvir aí. Continue participando, se inscreva, divulgue e dê sua sugestão de pauta, tá bom? Até a próxima, até o próximo encontro. Vem, experimenta. Valeu. Valeu.